Entrega o prémio Sra. Bastonário, Sr. Presidente da Comissão dos Direitos Humanos, à Doutora Ana Luísa Rodrigues, Presidente em exercício do Sindicato dos Jornalistas. Em primeiro lugar, em nome de todos os jornalistas portugueses, queria primeiro agradecer também aos presentes da mesa, excelentíssima bastonária da Ordem dos Advogados, excelentíssimo Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, excelentíssima Sra. Ministra da Justiça, excelentíssima Sra. Procuradora-Geral da República, senhores e senhores. Senhoras e senhoras, é com imenso orgulho e satisfação que o Sindicato de Jornalistas vem receber, em nome dos jornalistas portugueses, o prémio Ângela de Almeida Ribeiro, já que o Conselho Geral da Ordem dos Advogados decidiu distinguir amavelmente, no ano de 2015, os jornalistas portugueses que se distinguiram na denúncia da violação dos direitos humanos. Uma palavra especial também à outra premiada, a doutora Maria Jesus Barroso, cuja reportagem sobre o último adeus tive também o privilégio de fazer para a RTP e muito me comoveu também, porque nós jornalistas também, ao fazer o nosso trabalho, também nos comovemos com as palavras e a força das palavras e da poesia, porque também sabemos que era. É com jornalismo e direitos humanos, é uma conjugação que nos apraz muito realçar, a nós no Sindicato de Jornalistas, e que é cada vez mais necessário afirmar. A crise dos refugiados, por exemplo, que chegam aos milhares às portas da Europa, mostrou o poder do jornalismo internacional e do jornalismo português também, porque muitos jornalistas portugueses estiveram e têm estado nos terrenos, às portas da Europa, onde chegam as pessoas. O poder de uma fotografia ou o poder das imagens de pessoas desesperadas perante a inoperância dos poderes europeus e instituições internacionais. Mais uma vez, a questão dos direitos humanos e da necessidade do respeito pelos direitos humanos, é disso que estamos a falar. Às vezes, a mais forte e simbólica denúncia das violações dos direitos humanos surgem por acaso, como a um fotojornalista, não é português, mas poderia também ter acontecido a algum de nós, que ao apontar uma máquina fotográfica para fotografar uma menina síria de 5 anos, que vive num campo de refugiados, a menina levanta os braços em sinal de rendição, porque confundiu uma máquina fotográfica com uma arma. Muitos cidadãos, muitos deles portugueses, têm tirado férias, organizado caravanas solidárias, contribuídos com donativos e com afetos, porque sentem que têm algo a fazer. E sentem isso porque tomaram conhecimento dessa realidade através dos meios de comunicação. Tomam consciência dos problemas e fazem escolhas. Um princípio básico que deve orientar o jornalismo e a democracia. Se não fossem jornalistas portugueses, alguns deles, não saberíamos, por exemplo, das cargas policiais sobre refugiados protagonizadas pelo governo húngaro. Não conheceríamos o desespero, de viva voz, muitas vezes, de pessoas a arriscar tudo e mesmo a própria vida para fugir de guerras sem quartel. É no combate à indiferença que o jornalismo pode fazer a diferença. Todos nós, cidadãos, podemos fazer a diferença. O jornalista polaco Kapuściński dizia que os cínicos não servem para este ofício. É uma frase que muitos de nós repetimos e é sempre bom continuar a repetir. Falava dos 5 sentidos do jornalista, que é a vocação, testemunhar, ouvir, compartilhar e pensar. O jornalismo trabalha com histórias com gente dentro, justamente porque os testemunhos, as histórias, o discurso direto das pessoas, o dar voz a cidadãos que não a têm e por vezes nem acham que têm direito a tê-la, são um elemento poderoso de empatia. Uma alavanca para fazer mover montanhas, muitas vezes. Nos últimos anos vimos, ouvimos, lemos muitas reportagens sobre portugueses no limiar da pobreza. Outro dos temas que trouxe a lume. Reportagens que nos obrigam a pensar, a olhar para pessoas que estão muitas vezes aos nossos lados, que são nossos vizinhos. Como pessoas que veem os seus direitos obliterados, porque como a Dona Lena e o Sr. Pedro não têm comida para dar aos filhos, ou como a Dona Karina de Setúbal, dinheiro para pagar o remédio do filho, que tem uma doença crónica. Ou como a Dona Lúcia, que diz, toda a vida vivi e vi o meu pai bater na minha mãe. Também já apanhei muito do meu marido. Mas só há pouco tempo é que soube que se chamava violência doméstica.
lá está, a voz às pessoas, dar voz às pessoas que às vezes nem sequer sabem que têm essa voz, ou que têm direito a ela. Era tão normal na vida da Dona Lúcia que nem sequer sabia que se chamava violência doméstica, que tinha nome. O jornalismo também vive disso, as palavras que contam, que ajudam a mudar mentalidades, que entram no léxico da esfera pública, que passam a ter existência. Como as dezenas de mulheres mortas a cada ano pelos seus parceiros e ex-parceiros. Ainda há muito caminho a percorrer, mas cada vez mais, e ainda bem, os relatos jornalísticos contam os nomes, as histórias das mulheres que morrem, e não apenas o nome do agressor e se este estava deprimido, ciumento ou alcoolizado, como se isso fosse justificativo para alguma coisa. Chamar crime aos homicídios conjugais não é apenas tragédia, é um crime, um atentado aos direitos humanos, vamos nomear. Porque pequenos pormenores como estes dão das palavras, estes pequenos pormenores das palavras têm poder, mexem connosco. E é nisso que nós, no Sindicato de Jornalistas e tantos jornalistas, nós todos os dias no nosso ofício acreditamos. As palavras mexem connosco, primeiro em surdina, depois mais audível, depois indisfarçável, depois imperativo. As realidades são complexas, nós sabemos bem, e esta cadência do audível, indisfarçável, imperativo, tem outras interseções pelo meio, que às vezes dificultam as denúncias, dificultam as tomadas de posição dos cidadãos. Mas as linhas vermelhas, o respeito pelos direitos humanos, é fundamental que se continuem a traçar. Além das histórias e das vozes, é preciso ir mais longe. Além da dimensão empática, temos que dar o contexto, a dimensão mais alargada, que permite aos cidadãos ter informação e fazer as suas escolhas, decidir os seus posicionamentos. A denúncia das violações dos direitos humanos também se faz quando uma investigação jornalística denuncia as mais práticas dos vários poderes. Jornalismo, como disse, é publicar algo que alguém não quer que seja publicado. Reafirmar isto é tanto mais importante numa altura como estas, em que o jornalismo parece muitas vezes descartável. É um problema complexo, mas com muitas causas, mas ainda assim inaceitável. Ficamos muito felizes ao registarmos como o Conselho Geral da Ordem dos Advogados quis premiar os bons exemplos, aquilo que o jornalismo tem de melhor, e agradecer ainda mais por convidar um sindicato a receber este prémio. Sabemos também que há críticas que são feitas, e várias delas certeiras, mas é bom também premiar os bons exemplos. É desse ponto de vista, é importante também realçar que o jornalismo não existe sem cidadãos, para o bem e para o mal, para os maus e para os bons exemplos. Os cidadãos que podem e devem exigir um jornalismo de qualidade, mas também os cidadãos que podem levantar-se perante os ataques que o jornalismo sofre tantas vezes. Felizmente, em Portugal, os jornalistas não correm o mesmo risco de vida que outros camaradas de profissão em outros países, mas correm outros riscos igualmente potentes porque muitas vezes são insidiosos. Como é que se pode ter um jornalismo livre e de qualidade se as redações estão cada vez mais depauperadas? A precariedade, o desemprego, as pressões editoriais são uma ameaça ao jornalismo livre. As redações estão cada vez mais depauperadas, o que se traduz em gente que trabalha cada vez mais, em troca de cada vez menos e em menos tempo. E isso tem impactos na vida das pessoas, desde logo, na vida das comunidades, mas também na vida da democracia. Porque o jornalismo, o trabalho jornalístico, é um pilar das democracias. São menos olhos, menos ouvidos, menos cabeças a pensar, a reportar o cotidiano complexo das sociedades. Vamos propor aqui um breve exercício. Pensar o que seria da nossa vida cotidiana, sem jornais, sem notícias nos smartphones, sem televisões, sem internet, sem rádio, sem uma conferência de imprensa sem jornalistas. O que é que seria? Por tudo isto, é algo, um cenário assim um bocadinho difícil de imaginar, não é? Mas exatamente, lá está, é a história do naturalizar das coisas, é muito natural, não é? E, portanto, como é tudo tão naturalizado, às vezes não nos lembramos como temos que defender. Como há liberdade também, não é? A necessidade de estar atento. O jornalismo livre é também preciso defender, e é uma defesa que, pensamos nós, não é só algo que deva ser causa de quem faz todos os dias disso profissão e ofício, mas é também deve ser causa também de todos os cidadãos. E, portanto, o jornalismo é essencial à democracia, o jornalismo é essencial aos cidadãos e pensamos que nunca é demais reafirmar. Muito, muito obrigada.
ilustre anfitriã desta cerimónia tão comovente, pelo menos para nós, para a minha irmã e para mim, Senhora Ministra da Justiça, Senhor Vice-Presidente da Assembleia da República, meu querido amigo, Senhora Procuradora-Geral, Senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Senhor Presidente do Tribunal Constitucional, Senhor Presidente da Comissão de Direitos Humanos, querida ex-bastonária da Ordem dos Advogados, Dr. Maria de Jesus Serra Lopes, estimado amigo, ex-bastonário, eu queria, em nome da minha irmã e no meu, e em nome dos meus familiares mais chegados, dos meus filhos, cinco netos da minha mãe, em nome também do meu pai, que aqui não está, toda a família, agradecer-vos do fundo do coração. Eu não gosto destas cenas, desculpem, queria ver se fazia isto de uma forma mais decente, mas é difícil. Mas também por aqui percebem como isto nos toca. É um filme hardcore para a minha irmã e para mim, portanto, peço desculpa, eu não gosto, mas queria dizer-vos que é muito bonito. Pedimos desculpa, fizemos com muito carinho. Muito obrigada pelas palavras, em nome da doutora também Isabel Soares. Estamos praticamente a encerrar esta nossa sessão, mas obviamente ainda temos mais um momento do St. Dominic's Gospel Choir que nos tem brindado de uma forma maravilhosa neste dia. Começou com um Happy Day e vai terminar com uma mensagem que eu acho que tem muito a ver com aquilo que queremos daqui para a frente. I can see clearly now. I can see all obstacles in my way.
Estamos a terminar a sessão comemorativa do 67º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos e também da atribuição dos prémios Ângelo de Almeida Ribeiro 2015. Foi, sem dúvida, uma cerimónia muito emocionante, mais para uns do que para outros, sem dúvida. Mas, como aconteceu no primeiro, no segundo e este parece-me ser já o meu terceiro ano a apresentar esta cerimónia, agradeço a confiança e é um verdadeiro privilégio estar aqui ao lado de pessoas que todos os dias me ensinam tanto, porque também eu tenho um coração dividido entre o jornalismo e a advocacia. Portanto, é um verdadeiro prazer estar aqui convosco. Muitos parabéns por este dia aos jornalistas, aos advogados, a todos aqueles que se podem intitular com maiúscula seres humanos.